Livro de Jonas, capítulo 2. Nós estaremos lendo versículo 8 e 9. Jonas, capítulo 2, versículo 8 e 9. Jonas, nas quartas-feiras, vamos indo fazendo sempre esse exercício de deixar já marcado no livro do profeta Jonas. E o que eu tenho descoberto é que a caminhada vai ser longa. O livro do profeta Jonas tem sido um grande prazer em ler, em estudar. O livro do profeta tem sido desafiador e até confrontante, tendo em vista que, como nós já falamos em outra ocasião e oportunidade, o livro do profeta Jonas, amados, ele é bem atual, ele é bem para nós, ele é bem para mim e para você, não se engane. E nessa caminhada, no livro do profeta, tenho me esforçado e me dedicado a compreender aquilo que o Senhor Deus tem de revelação, de instrução, de orientação para nós por meio do relato do profeta. Jonas capítulo 2, versículo 8 e 9, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Eu estou na versão NVI, Miguel. Diz assim a palavra de Deus: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Amém. Palavra do Senhor. Podeis assentar, vamos orar mais uma vez. Deus Santo, nós, com gratidão em nosso coração, nós te exaltamos, nós te honramos, nós te louvamos, ó Deus. Colocamos as nossas orações diante do Senhor e nessa hora abrimos o nosso coração, ó Deus, para ouvir, Deus, da sua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo tire toda a inquietação e que nos ajude a compreender as verdades da tua palavra. Nos instrua, nos orienta e nos direcione, ó Deus, a compreender realmente aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Ó Deus, porque eu sei que em mim não há palavras que trarão vida, ó Deus, e salvação para os meus irmãos e para aqueles que me ouvem nessa noite. Pois só tu tens, ó Pai, as palavras de vida eterna. Por isso, em nome de Jesus, ministra os nossos corações. Quero te agradecer também pelos irmãos que têm cooperado, ó Deus, colaborado, ó Deus, contribuído, ó Deus, orado por essa obra, ó Deus, os irmãos que têm trabalhado ali na Água Fria, ó Deus, por aquele trabalho, que o Senhor continue sustentando, fortalecendo e levantando mais e mais obreiros, ó Deus, para trabalhar na obra do Senhor, proclamando o Evangelho do Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor também desperte aqui os nossos irmãos, os nossos amigos e ouvintes, ó Deus, que eles sejam impactados pelo teu Evangelho, salvos pelo Senhor Jesus, e assim possam viver uma vida que agrade ao Senhor, para a glória do Senhor, para o serviço do reino do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecido por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Amém e amém. Amados, nós podemos já perceber nessa trajetória até aqui que Deus, o Senhor, Criador do céu e da terra, comissiona um profeta, Jonas, filho de Amitai, de Gat-Hefer, para proclamar, para pregar. E nós sabemos muito bem que o ofício do profeta é justamente esse, de trazer ao povo a mensagem de Deus. O interessante é que quando Deus dá uma ordem para o profeta, comissiona o profeta e entrega uma mensagem ao profeta, o profeta
diz: não vou. Não vou. E ele, tentando de uma forma meio que ludibriar Deus, ele se levanta, desce até o porto de Jope, desce até o porto de Jope, embarca num navio que ia em direção a Tarsis, o local mais longínquo conhecido naquela época, e ao embarcar naquele navio, ele então, para tentar ficar incógnito, ele desce até o porão. E Jonas, então, tomado pelo sono, Jonas está dormindo nesse navio, pensando, acreditando que ele poderá fugir de Deus, fugir do seu ofício, fugir do seu compromisso. Tudo isso, amados, e que lá na frente nós vamos perceber mais claramente, é que Jonas está motivado a fazer isso porque ele não quer ser o pioneiro. O pioneiro por quê? Porque nenhum profeta até então foi chamado por Deus para pregar fora de Israel, para um povo estrangeiro. Jonas então seria esse pioneiro. Foi esse homem chamado, comissionado para pregar de acordo com o seu ofício, mas para pregar fora das fronteiras de Israel, para um povo estrangeiro. E a questão é que não é somente isso. É que Jonas, quando ouve Deus falar que esse povo estrangeiro é os assírios, é aí que ele, movido então pelos seus sentimentos e os sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, o encoraja a agir como um insensato, a agir como um tolo, de maneira que ele vai para Tarsis. Só que, amados, ao que tudo indica, o navio não chegou nem na metade do caminho. Quando Jonas está dormindo no navio, no barco, uma tempestade sobrevém, e nós vimos no capítulo 1 que essa tempestade veio de Deus. Uma desgraça acomete aquele navio de maneira que o capitão e os marinheiros ficaram desesperados, porque viram que aquilo não era natural, normal. E o comportamento do capitão e dos marinheiros foram cada um correr para o seu Deus. Porque na hora do desespero todo mundo se apega à sua fé. E aí eles começaram a clamar ao seu Deus, e o capitão então monta uma reunião de oração ecumênica e começa a chamar todo mundo clama, todo mundo clama. Só que aí o capitão, parece que viu na lista do navio e começou a contar, tá faltando alguém. Tá faltando Jonas. E ele encontra Jonas no fundo, no porão do navio, e confronta Jonas. Nós estamos morrendo, por que você ainda está aí dormindo? E conclama Jonas, então, a participar dessa oração ecumênica. Clama ao seu Deus, talvez nós não morramos. Mas essa reunião de oração ecumênica não surte muito efeito. De maneira que eles, na mente deles, na mente pagã, eles acreditavam que quando uma desgraça cometia alguém, tem um Deus chateado. De forma que vamos ver qual Deus está chateado e quem é o culpado por chatear esse Deus. E aí eles tiram sorte. E para o azar de Jonas, a sorte cai nele. Jonas, então, amados, é exposto por Deus. É envergonhado por Deus. É humilhado por Deus. E Jonas, então, começa a perceber que não tem como fugir de Deus. O ser exposto, envergonhado, humilhado, passar por um interrogatório. Ele faz aquela afirmação impressionante no versículo 9 do capítulo 1, que ele diz que ele é servo de Deus. O Deus verdadeiro, que criou o mar e a terra. E os marinheiros, ao ouvirem aquilo, ficam apavorados. Apavorados. Os marinheiros tentando lutar para proteger a vida do profeta, percebem? não tem como fugir desse Deus,
não tem como ir contra esse Deus. De forma que eles obedecem a Deus. E aí nós podemos perceber que, amados, a natureza obedeceu a Deus. Os marinheiros obedeceram a Deus. O grande peixe obedeceu a Deus. Só Jonas, que ainda está desobedecendo a Deus. O profeta fujão em desobediência, é o que vimos no capítulo 1. E no capítulo 2, então, depois de Jonas ser lançado ao mar pelos marinheiros, pela vontade de Deus, Jonas então é lançado ao mar e começa a passar então por uma experiência, pela experiência que ele tanto queria experimentar. Ele queria se afastar de Deus, ele queria fugir do seu ofício. E quando Jonas então vai afundando e vai experimentando aquilo que ele tanto queria, ele começa a cair em desespero. Quando Jonas está à beira da morte, então, depois de tudo que ele passou, amados, é que aí Jonas ora. À beira da morte, Jonas ora. E nós lembramos, né, a oração na urgência. E aí Jonas ora à beira da morte. E o interessante disso tudo é que Deus responde. Deus responde Jonas. E Jonas, então, amados, é engolido pelo peixe, pelo grande peixe. E não sabemos se é baleia, hein? Engolido pelo grande peixe. Jonas, então, no ventre do peixe. Jonas entende que o peixe não é castigo. O peixe é misericórdia. E ele ora a Deus dentro do ventre do peixe. E a sua oração é uma oração de gratidão. É uma oração de louvor a Deus pelo livramento. E aí, amados, Jonas, então, nessa oração, nesse salmo, ele compõe esse salmo e deixa registrado para leitores posteriores, para que eles pudessem entender aquilo que ele passou, aquilo que ele experimentou. E a importância de entender que não tem como fugir de Deus. E nessa oração, Jonas ressalta a soberania de Deus, o poder de Deus e a misericórdia de Deus. E aí, amados, nessa oração, nesse salmo composto pelo profeta Jonas, esse salmo também tem alguns temas interessantes e eu gostaria de destacar 2 temas extraídos desse salmo composto pelo profeta, mas depois eu percebi que os 2 temas não dá para fazer numa noite só, tem que ser dividido. Mas nesse salmo que o profeta então compõe e escreve numa ocasião posterior, para leitores posteriores. Esse salmo, então, orado dentro do ventre do peixe, registrado em evento posterior, para leitores posteriores, ele tem um tema interessante, que Jonas faz questão de ressaltar. E o tema que Jonas faz questão de ressaltar é a idolatria. E aí, amados, ele, nesse processo em que ele apresenta no seu salmo, nesse processo da sua experiência, nesse salmo que ele retrata dentro do ventre do peixe, em que ele apresenta o tema da angústia, descreve a sua experiência e ressalta que Deus responde à sua oração, ele chega então à conclusão, e a conclusão é essa: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Jonas chega a essa conclusão e, ao que parece, como ele escreveu em ocasião posterior para leitores posteriores, parece que Jonas está fazendo uma certa denúncia. E denúncia por quê? Porque o contexto em que Jonas
era profeta, era o contexto do rei Jeroboão II, que, como muitos reis de Israel, amados, fez o que o Senhor não aprova. E o contexto, então, do povo de Israel era imoralidade, corrupção e idolatria. E o profeta, então, relata isso, a conclusão que ele chega diante de tudo aquilo que ele experimentou, diante de tudo que ele vivenciou, diante de tudo aquilo que ele viu com os marinheiros, que foi um exemplo claro para o profeta, foi que aqueles que acreditam em ídolos inúteis, ou, em outra versão, os que se entregam à idolatria vã, desprezam a misericórdia. Amados, e obviamente que eu não vou tocar de forma bem profunda e específica sobre esse tema, mas é um tema muito relevante para nós que vivemos muitos anos depois desse episódio. Por que, Jonathan? A idolatria é importante de nós entendermos, considerarmos e rechaçarmos. Porque tudo pode ser um ídolo em nossas vidas. Idolatria, basicamente, significa qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossos corações. Não pense você, e a gente passou isso de forma rápida quarta-feira passada, mas não pense você que idolatria é somente se ajoelhar diante de alguma estátua, de alguma tela, de algum bicho feito de algum tipo de material. Um texto que nos fortalece nesse entendimento é Colossenses capítulo 3, versículo 5, que diz: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Ganância não é um animal. Ganância não é estátua. Ganância é um sentimento, é um desejo, é uma cobiça que brota do coração. Por isso, amados, esse assunto é relevante e importante, porque nós apontamos o dedo para aqueles que se dobram diante de estátuas, apontamos o dedo para aqueles que se dobram diante de materiais, de coisas inanimadas, mas nos esquecemos das intenções do coração. Entenda que uma característica do idólatra, amados, é que ele devota todos os seus esforços para alcançar a redenção. Tijolinho do céu, caridade, boas obras, todos os esforços para alcançar redenção. Porém, sobretudo, amados, os idólatras, eles buscam, eles trabalham, eles labutam, eles se esforçam, eles se dedicam para alcançar satisfação. E satisfação nesta vida. Ou seja, ele atende às exigências ou os caprichos do seu ídolo para o seu próprio bem-estar. Os idólatras, amados, se esforçam bastante. Não necessariamente para fazerem o bem, mas se esforçam bastante para eles se sentirem bem. Essa é uma característica marcante de um idólatra. E perceba, e reflita, e analise. O que eu quero dizer e levar os irmãos à reflexão, amados, é que muitas das vezes nós
repito, nós levantamos ídolos em nossas vidas, como cônjuge, casamento, trabalho, dinheiro, reconhecimento, fama, sucesso, dentre outras coisas más. Todas essas coisas, amados, não para fazer o bem, mas para nos sentirmos bem. Tim Keller, escrevendo sobre deuses falsos, ele ressalta a busca desenfreada pelo amor no nosso tempo. Irmãos, não se enganem. O amor para muitos é um ídolo. E ele defende no seu livro, olha só o que ele fala, não temos a necessidade, amados, de sermos amados nesse mundo. Isso faz a gente... Como assim? Porque as pessoas colocam o amor e levantam essa bandeira e erigem como ídolo, como se o amor nessa vida, experimentado através de outras pessoas, pudessem trazer satisfação ao coração. E você já deve estar percebendo onde eu quero chegar, irmãos. E ele, logicamente, defende que a satisfação só encontramos em Jesus. Não é no cônjuge, não é no casamento, não é no trabalho, não é no dinheiro, não é em bens materiais, não é no reconhecimento de outros. A satisfação só encontramos em Jesus. Mas quantas vezes nós nos engajamos, amados, a outros e a outras coisas, colocando sobre outros e outras coisas o objeto da nossa satisfação. E assim, erigimos ídolos no nosso coração. E eu não estou falando que nós não devemos servir, se dedicar, amar as nossas esposas, os filhos. Eu estou dizendo, amados, que quando Deus, na pessoa de Jesus, é o objeto único, central da nossa vida e da nossa satisfação, isso flui. Por quê? Porque quando nós falamos de amor, o nosso padrão de amor é quem? Jesus. E aí, Deus fala pela sua palavra para os maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. O padrão de amor é Ele. E Ele estabelece isso na sua palavra, de maneira que, quando nós caminhamos e seguimos Jesus e buscamos agradar a esse Jesus, nós não precisamos da aprovação de outros. E até quando passamos por crises e situações difíceis, nós nos mantemos fiéis a Jesus, sendo fiéis aos nossos cônjuges. Quando nós temos o padrão de Jesus estabelecido pela sua palavra para educar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, até quando os nossos filhos, porventura, podem dizer, no arroubo de rebeldia, eu não gosto de você.
eu não te amo, você não me entende. Nós continuamos servindo, amando, protegendo, educando e disciplinando, não para agradar os nossos filhos, mas para agradar a Deus. Por isso, amados, devemos ter muito cuidado para não erigir ídolos em nossos corações, buscando que fazer de tudo, se engajando para agradá-los, para agradar esses ídolos e assim buscar satisfação nessas coisas, se alegrar nessas coisas, para talvez se colocar os filhos como ídolos, para buscar essa satisfação do bom comportamento do seu filho, buscar satisfação de como o seu filho é inteligente, buscar satisfação de olha o diploma do meu filho, buscar satisfação, olha o que o meu filho alcançou. E aí quando a gente olha para o filho do outro, a gente, meu filho não é assim. Quando buscamos satisfação, amados, em ídolos que erigimos, nós estamos se entregando ou acreditando em ídolos inúteis e se entregando à idolatria vã. Por quê, João? Porque o problema, amados, da idolatria, de se dedicar e se engajar a ídolos, é que eles, os ídolos, arrancam tudo e não entregam nada. Quando vivemos para os nossos ídolos, amados, eles só arrancam de nós. Não entregam nada, porque eles não têm nada para entregar. Jeremias capítulo 3, a partir do versículo 24 diz: desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho de nossos antepassados, as ovelhas, os bois, os seus filhos e as suas filhas. Os ídolos só sugam, só arrancam, só extraem e não entregam mais. E não dão nada, não concedem nada, porque eles não têm nada para dar. Esse é o problema de colocar a nossa satisfação nos ídolos que erigimos. E aí é por isso que Jonas acrescenta um adjetivo marcante, que demonstra a capacidade desses ídolos. São ídolos inúteis. Não servem de nada. Não concedem nada. Não ofertam nada. Não proporcionam nada. Somente enganam. Salmos 135, versículo 15, fazendo coro com o Salmo 115 também, que tem esse trecho, o salmista, ele retrata muito essa realidade da inutilidade dos ídolos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feito por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem escutar. Nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. A inutilidade dos ídolos, amados. E aí quando o profeta faz essa denúncia de que aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, ele está querendo dizer o seguinte: desprezam, rejeitam ou abandonam a misericórdia. A palavra traduzida como misericórdia aqui, ela aponta para a fidelidade pactual de Deus, ou seja, o apego deles a ídolos inúteis era um desprezo, rejeição, abandono à promessa, ao compromisso, à palavra empenhada de Deus para com o povo.
Talvez você vai se lembrar de uma expressão usada pelo próprio Deus para o seu povo no Antigo Testamento: serei vosso Deus e vós sereis meu povo. É o Deus ressaltando e tentando, e confrontando, e exortando, admoestando o povo a relembrar da aliança, do compromisso, do pacto, da palavra dele empenhada. O recado, amados, que o povo estava proclamando a adorar ídolos, falsos deuses, a erigir ídolos para si, era que a aliança, as promessas e a palavra não eram suficientes. O que eles estavam dizendo para Deus, só o Senhor não basta. Por isso, precisamos de ídolos para o nosso bem-estar. Amados irmãos, Jeremias capítulo 2, versículo 13, também nos lembra que o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Confiar em ídolos é confiar em si mesmo, e confiar em si mesmo é inútil, é vão. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, amados. Desprezam aquilo que Deus fez. Desprezam aquilo que Deus prometeu. Desprezam aquilo que Deus garantiu a um povo que não merecia. Deus fez aliança com o povo desobediente, rebelde. Por isso, amados, que cada vez mais eu entendo que Jonas, de fato, é um livro que deve ser ensinado, pregado, proclamado constantemente para a igreja. Porque nós fomos um povo salvo por Cristo Jesus. Isso nós vamos ver na próxima quarta-feira. A despeito das nossas obras. Ele nos salvou, Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele nos garantiu que, como nós vimos domingo lá na roça, que todo aquele que o Pai der, jamais ele vai lançar fora, jamais ele vai perder. E esse povo que recebe a graça da salvação, amados, continua constantemente desobedecendo, desprezando a misericórdia. Quando levanta ídolos no seu coração. Mas o interessante, amados, é que agora eu quero falar de uma parte boa, porque eu preciso caminhar para o encerramento. É que a despeito desse povo que levanta ídolos para si, rejeitando, desprezando, abandonando a misericórdia de Deus. Jonas, que é o exemplo pedagógico para esse povo, é por isso que ele está escrevendo. Eu sou um profeta de Deus, ele está dizendo isso. Eu sou um profeta de Deus, que decidi desobedecer a Deus, decidi fugir de Deus. Não queria me comover. Não queria obedecer
obedecer, não queria reconhecer. E Deus me fez compreender e entender, amados, que Ele é soberano, é poderoso e é misericordioso. E eu senti isso na pele, quando Ele me joga no mar. Me faz experimentar aquilo que eu tanto queria. E quando eu experimentei um pouco daquilo que eu queria, eu caí em completo desespero. E percebi que assim como os marinheiros, eu também sou um idólatra. Jonas erigiu a sua nação como um ídolo. Ele era nacionalista. O que isso significa? Deus é só para Israel. Deus é só para essa área aqui. Deus é só dos batistas. É o sectarismo, né? E tem gente que diz isso até hoje, tá? Deus é só nosso. E assim, Deus mostrou para Jonas que não. E aí eu pude experimentar de Jonas essa misericórdia. Um profeta desobediente que só clamou ao Senhor à beira da morte, merecendo o castigo que ele estava experimentando e merecendo muito mais. Deus, sua misericórdia, ouviu o seu clamor. E agora Jonas está dizendo: ei, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam, rejeitam a misericórdia. Mas, amados irmãos, o Deus que ama, o Deus imutável, é o Deus que, mesmo a desobedientes, como nós, é o Deus que cada vez mais decide demonstrar o que é misericórdia e graça, assim como Jonas. De maneira que Jonas agora, ao fazer a denúncia, ele usa essa palavrinha, essa conjunção adversativa para quem gosta de português. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Jonas aqui, amados, está fazendo essa denúncia e reconhecendo que se apegar a ídolos, se apegar à idolatria é de fato inútil, é vão. Não leva a nada. Mas Deus, por misericórdia, nos faz compreender como Jonas e nos levantar. Mas parece que Jonas aqui ergue a cabeça, olha para o céu dentro do ventre do peixe, se agarra na verdade escrita pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. O Deus da aliança, que fez aliança, que fez pacto com o seu povo, apesar do povo desobedecer, apesar do povo caminhar em infidelidade, apesar do povo ofender a Deus com seus pecados, ele é o Deus imutável que não muda, ele permanece fiel. E por causa da fidelidade de Deus, amados, nós continuamos. Por causa da fidelidade de Deus, não somos consumidos. Jonas exclama um louvor de gratidão que flui de um coração grato pela fidelidade de Deus. Ele rende graças a Deus pelo que ele fez, que foi livrá-lo da morte e ensiná-lo sobre misericórdia. Ele adora agora ao Deus único, verdadeiro, poderoso e soberano. E Hebreus capítulo 13, versículo 15, nos ensina: por meio de Jesus, portanto,
ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O que ele está apontando aqui, amados, é que graças a Deus, Deus não é como nós. Graças a Deus, Deus é completamente distinto. Graças a Deus, Deus não é como um adolescente. Graças a Deus, Deus não é incoerente, inconstante. Graças a Deus, Ele é Deus sobre nós. De maneira que por meio de Jesus, somos ensinados sobre misericórdia. É revelado a condição do nosso coração. E podemos experimentar, amados, a graça, a alegria, a satisfação que tanto almejamos. Fruto de Jesus Cristo. E a resposta, amados, é oferecer continuamente a Deus o sacrifício de louvor. Que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Após a denúncia de uma idolatria, que não somente está às claras, mas como Ezequiel teve a visão de Deus, uma idolatria secreta do nosso coração. Ao denunciar essa idolatria, amados, o profeta que foi disciplinado por Deus, corrigido por Deus, ensinado por Deus, instruído por Deus, confrontado por Deus, ele começa a ter a sua mente e o seu coração atingido por Deus, de forma que ele se levanta mais com cântico de gratidão oferecerei sacrifício. E aí, quando esse profeta se ergue diante de Deus, reconhecendo a misericórdia de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo o poder de Deus, ele não somente agradece a Deus. Perceba que, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício. Eu agradeço a Deus, e eu adoro a Deus, eu honro a Deus, pelo que Ele fez por mim. Mas não somente isso. Não. Porque o profeta continua. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Eu não somente agradeço a Deus, eu não somente adoro a Deus, honro a Deus, reverencio a Deus pelo que Ele fez por mim. Eu agora assumo um compromisso com Deus. Esse é o Deus da misericórdia, que não deve ser tratado como um ídolo. Que eu agradeço, que eu adoro, que eu honro pelo livramento, pela salvação, pelo aquilo que Ele fez por mim. Mas não somente isso. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A gratidão do profeta pela ação de Deus o leva a assumir um compromisso de obedecê-lo agora, irmãos. E muitas pessoas se enganam e param na gratidão. É verdade. Nós temos que seguir a Deus. Deus é muito bom, é muito legal. Deus curou a minha esposa. Deus curou o marido. Deus curou os meus filhos. Deus abriu uma porta de emprego. Deus me deu coisas boas. Deus transformou aquela situação ruim em coisas boas. Agora nós estamos caminhando na bonança. Está tudo certo, está tudo bem, está tudo ok. Ó Deus, mas valeu, vou ali.
Amados, provavelmente você conhece alguém que quando estava numa situação difícil, estava vindo em culto de oração, estava até abrindo igreja. Orava até de madrugada. Fazia corrente de oração. Lia a Bíblia todo dia. Quando a situação estava ruim, era mais comprometido, né? A situação melhorou. Obrigado, Deus. Obrigado aí. Mas agora deixa eu curtir um pouquinho a situação boa, né? E vira as costas para Deus. Amados, continua sendo a pessoa que despreza, rejeita e abandona a misericórdia. É servir a Deus pelo que Ele pode fazer. É servir a Deus pelo que Ele pode conceder. É servir a Deus pelo que Ele pode dar. É tratar a Deus como ídolo. Meus amados, o que o profeta relata, redige e nos transmite, amados, é que o seu coração grato deve te levar a assumir um compromisso com Deus. Um compromisso em obedecê-lo. Um compromisso em obedecê-lo. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Servir a Jesus, amados, é assumir um compromisso de dedicação e dedicação exclusiva, integral. E essa dedicação exclusiva, integral, também vai exigir de você disposição. Disposição para quê, Gandhi? Disposição para sofrer. Disposição para sofrer pela causa do Evangelho. Disposição para sofrer, amados, por causa de Jesus. Disposição a peregrinar nessa terra, experimentando os cardos e abrolhos dessa terra, mas continuar seguindo, continuar caminhando. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir. Não sirva a Jesus, amados, ou não trate Jesus, como um ídolo. Porque segundo Gálatas, capítulo 5, versículo 19, isso é idolatria. Isso é obra da carne. Ouça o conselho de Paulo. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Ouça o conselho do apóstolo João. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Guarde no seu coração e reflita os mandamentos divinos. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra. O que eu aprendi com o professor Tiago Santos em Ética Cristã, no último módulo no seminário, é que Deus está defendendo aqui a sua exclusividade e a sua incomparabilidade. Não há ninguém como nosso Deus. Aliás, não existe outro Deus além do nosso Deus. Portanto, não erija ou levante ídolos no seu coração. É por isso que Paulo e João estão nos advertindo. Fujam da idolatria, guardem-se dos ídolos. Porque nós, facilmente, como Calvino disse, nosso coração é uma fábrica
é uma indústria de ídolos. Não trate Deus como ídolo, amados. Fuja da idolatria. Não faça como o povo de Israel ao sair do Egito. Êxodo capítulo 32, a partir do verso 1. É o último versículo. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Isso aqui, amados, é isso que eu gostaria que nós refletimos. Isso aqui não é simplesmente a história de Israel. Isso aqui pode ser facilmente a minha e a sua história, se já não está sendo. De nós que experimentamos a graça e a misericórdia de Deus. Mas no momento de dúvida, no momento de perplexidade, no momento em que às vezes somos pressionados em tomar certas decisões, em que somos pressionados pelo que está ao nosso redor, nós facilmente erigimos ídolos e desprezamos a misericórdia, assim como o povo de Israel. Foi esse bezerro que tirou vocês do Egito. Não trate Deus como ídolo. Fuja da idolatria, irmãos. Tome a decisão de obedecer ao Senhor. E confie no Deus da aliança. Confie no Deus da aliança. O que nós aprendemos aqui nessa noite, amados, deve ser um alerta para mim e para você. A não se engajar, a não se agarrar a ídolos, a deuses falsos. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Por isso, olhe para Cristo Jesus. Confie em Cristo Jesus. Se submeta a Cristo Jesus. Obedeça a Cristo Jesus. Se agarre às palavras de Jesus. E caminhe confiando de que Ele é poderoso para guardar você, para guardar o seu coração, para guardar a sua mente até o dia final. Oremos ao Senhor. Deus, nós ouvimos uma porção da sua palavra e pedimos ao Senhor que essas verdades, ou essa verdade expressa, Deus, possa pulsar em nossos corações e nos fazer refletir e repensar, a Deus, e abandonar os nossos ídolos, abandonar os deuses falsos, ó Deus, que nós criamos. Ó Deus, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, faça-nos ruminar, ó Deus, essa palavra, Senhor, para que venhamos nos agarrar às verdades dela, e não, ó Deus, às mentiras dos nossos falsos ídolos, dos nossos falsos deuses. Mas, ó Deus, que seguros e guardados pelo Senhor,
pelo Espírito Santo do Senhor, ó Deus, possamos continuar firmes e tratados como Jonas foi, ó Deus, possamos também levantar um brado de gratidão ao Senhor. Gratidão pelo que o Senhor fez por nós. E o mais sublime, a melhor coisa que o Senhor fez por nós foi a salvação em Cristo, por meio de Cristo Jesus. Por isso, Deus, que possamos cantar a Deus todos os dias. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço. E assim, ó Deus, possamos não somente viver agradecendo, mas também com gratidão no nosso coração, se comprometer, ó Deus, em obedecer ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar em obediência ao Senhor e à sua palavra, em nome de Jesus. Lançando fora os falsos deuses, lançando fora os nossos ídolos, ó Deus, e se submetendo ao Deus único e verdadeiro, que é digno de toda a honra, de toda a glória, para todo sempre. Amém. Amém. Oração silenciosa. Estamos encerrados nesse momento.